gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas. Hoje a gente vai falar de um negócio um pouquinho diferente, mas bastante similar, que a gente vai falar hoje sobre light novels. Na verdade, a gente vai falar sobre uma específica, que é Log Horizon, e como vocês já devem estar vendo, tá passando o anime aqui atrás. Log Horizon é uma light novel que começou a ser publicada no Japão no ano de 2011, chegou aqui no Brasil pela New Pop em julho de 2016, e, para quem não sabe, light novel tem a estrutura muito similar ao livro, no que se remete à estrutura de diagramação, ou então de aparência mesmo. Você vê que ele parece um livrinho como outro qualquer, só que ele tem algumas características bem únicas do segmento. Eles utilizam bastante ilustrações, sejam de narrativa, né? Sejam aí ilustrações que complementam a história que você está lendo, sejam, como no caso de Log Horizon, de ficha de personagem para você poder acompanhar a história e os personagens. Mas do que se trata Log Horizon? Log Horizon conta a história de, basicamente, 30 mil japoneses que foram transportados para o mundo de Elder Tale, que é um RPG online. Na última atualização que saiu, essas 30 mil pessoas foram transportadas para dentro do RPG, ou melhor, a gente acha que elas foram transportadas, na verdade elas estão imersas naquele mundo e não conseguem fazer o logout. Para quem já assistiu o SAO, né, Sword Art Online, ou já está familiarizado com o mangá de modo geral, até mesmo Digimon, dá para dizer que tem uma certa correlação. Os personagens eles não conseguem sair daquele mundo e a trama principal acompanha o Shiroe, que nada mais é que é como se fosse um protagonista, apesar das histórias não serem focadas única e exclusivamente nele. O que vai narrar? Como é um RPG online, ele se baseia muito na estrutura dos jogos para poder construir a narrativa. Então a gente vai ter bastante aí a interconexão entre jogos e literatura, porque eles vão pegar vários tropes, né, vários segmentos de jogos dentro da RPG online para poder fazer as aventuras que vão ser transpostas aqui no livro. Ou no caso na light novel, que é basicamente a mesma coisa. Então, por exemplo, eles vão usar aí os elementos de algumas aventuras clássicas. Os personagens mesmo têm características bastante únicas ligadas a videogames, como classe, como uma profissão, além daquela classe, como se fosse uma subcategoria. Eles têm também level, eles se preocupam com equipamento, armas, feitiços. Então todos esses elementos de RPG online estão presentes aqui dentro do Log Horizon. Log Horizon, ele começou como uma light novel e logo depois disso ele começou a ter outros segmentos. Então ele foi pro anime, que inclusive vocês conseguem assistir aqui no Brasil pela Crunchyroll. Ele foi também para mangá, que a New Pop também publicou a primeira edição aqui no Brasil, e continua como light novel. Se eu não me engano, já saíram 10 publicações no Japão. Aqui no Brasil a gente já está na terceira publicação, provavelmente com o Anime Friends chegando aí, a quarta já deva estar para ser anunciada, ou mais para o fim do ano. Geralmente tem uma constância legal a publicação do Log Horizon. Com relação ao tamanho, né? Ele tem um pouquinho mais de 300 páginas. A diagramação é super tranquila. Qual é uma característica de light novel, né? Pelo menos lá no Japão, ele é escrito muito mais em hiragana e katakana, né? Que são as escritas mais simples. E quando tem algum kanji, é explicitado do lado como é a leitura, ou qual katakana é aquele. Por quê? Porque light novel é focada no mercado tanto de jovens, adolescentes, jovem adulto, né? Então acaba sendo uma leitura bem tranquila, porque na tradução eles tiveram um grande cuidado em traduzir certinho os termos do RPG, então você não vai... não é aquela tradução quando você pega algum livro que tenta transpor o mundo online para o livro e tem algumas coisas que se perdem na tradução. Então foi uma tradução muito bem realizada. É uma leitura muito leve, muito tranquila, muito rápida na realidade. Até mesmo pelo tamanho dele, você tem a sensação de que você está passando as páginas bem rapidamente. E o modo como as aventuras são desenvolvidas, elas são desenvolvidas em arcos. Então a gente tem vários arcos. Primeiro a gente tem um arco inicial de estabelecimento daquelas pessoas naquele mundo. Logo depois vem um arco aí de como se fosse uma quest, né? Deles indo até uma outra cidade resgatar uma pessoa. Com o passar do tempo, a guilda deles vai aumentando, vai ganhando novos membros. Tem a interação de diversas guildas dentro da cidade de Akiba.
Então é bem gostoso, assim, pra quem viveu, né, pra quem jogou bastante RPG online, seja aí Ragnarok, Perfect World, ou mesmo os RPGs tradicionais de videogame como Final Fantasy, acaba se localizando bem tranquilamente na Light Novel, e é uma leitura que dá aquele quentinho no coração. Você sente, quando você termina, você fica com vontade de voltar a jogar, porque o autor ele conseguiu traduzir isso muito bem, né? O autor aí no caso é o Nossa, como é que eu falo isso? Mamaretono. Então é uma leitura aí que o autor, o Mamaretono, ele conseguiu traduzir bem como é essa linguagem dos videogames, né? Antes dele ser publicado nesse formato bonitinho de light novel, ele saiu como folhetim na internet. Então às vezes você pode acabar sentindo uma certa repetição nas explicações ou no modo como eles abordam alguns assuntos, porque é aquela coisa, como é folhetim, eles precisam dar aquela leve recapitulada de algumas coisas, de alguns temas, para conseguir seguir a história. Então tem essa sensação. Eu particularmente, eu senti bem pouco isso. Eu achei a leitura bem fluida de modo geral, mas é algo que as pessoas costumam comentar por conta dessa repetição e dessa característica dele de ter nascido como um folhetim, ter nascido como algo que saía capítulo a capítulo, quase como um mangá mesmo, né? Uma característica bem interessante da história é que eles conseguem abordar aspectos da vida real dentro desse mundo de jogos. Então, por exemplo, conforme eles vão resolvendo as situações para poder se estruturar ali, ao mesmo tempo que eles têm uma certa busca de sair daquilo e descobrir o que foi que aconteceu, eles também têm que se preocupar com coisas mundanas, como por exemplo a comida, que tudo era muito sem gosto e sem sabor, porque na verdade é como itens num inventário, eles não têm sabor, não têm textura, não tem nada. Então eles precisam fazer toda uma quest, todo um processo realmente de tentativa e erro para tentar transformar a comida deles em algo mais saboroso. E o mesmo acontece com as vestimentas deles, com os equipamentos. Então a gente tem a formação aí dentro da cidade de vários setores especializados em alguma coisa, quase como se fosse a vida real mesmo. Então a gente tinha um grupo que fica responsável para cuidar das vestimentas, tem um grupo que vai ficar responsável para cuidar dos alimentos e resolver esse problema dos sabores, e tem um grupo que vai ficar responsável por investigar o mundo de Elder Tale é muito grande, então tem muitos grupos que são como se fossem grupos de caçada. E eles têm a noção também, né, o sistema de raid. Então uma das partes mais legais é quando eles precisam invadir algum lugar muito grande, muito forte, só que geralmente as guildas e os grupos, quando vão pra batalha, eles têm uma estrutura limitada de pessoas, mas essas raids possibilitam que se formem grupos de 8, 16 pessoas para poder invadir. Então tem essa mecânica também, que para quem joga já é bem conhecida, de formar grupos maiores para derrotar um boss lendário ou algo assim. E tem também o modo como... Porque a gente vê tudo pelos olhos do Shiroi, que é o protagonista. Então tem muito modo da gente, nesses momentos, acabar vendo a história pelos olhos de outros personagens e encarar como esses outros personagens estão conduzindo a história. Mais pra frente, não aqui no primeiro volume, mas mais pra frente, a partir do segundo, tem a entrada de alguns personagens mais novos, né? Como eles têm o sistema de level, o Shiroi já chegou ao level máximo, porque ele é um jogador muito antigo. Então ele não tem mais pra onde crescer. Só que tem ainda, quando foi instalada essa atualização que prendeu eles dentro desse mundo, tinha ainda jogadores novatos. Então a gente tem também toda a estrutura de história para abarcar esses novos jogadores. Então é bem gostoso como você consegue ver. Porque pro Shiroi as coisas são meio que sem dificuldade. Como ele já conhece as mecânicas do jogo, ele consegue se aproveitar disso para quebrar o jogo e transpor qualquer barreira que apareça para ele. Já para os jogadores mais novos, não. Então você vai ter um grupo dentro do grupo do Shiroi que vai abordar exatamente essas questões de desenvolvimento, de como melhorar sua classe, melhorar suas habilidades. E isso, para quem costuma jogar, pra gente que joga, é uma coisa muito comum quando a gente entra no RPG online, de ter uma pessoa de um level mais alto que acaba acompanhando a gente em algumas missões, acaba ensinando as dicas,
dando aqueles macetes que a gente precisa para conquistar alguma coisa diferente. Isso também é muito bem abordado, passa uma sensação muito verdadeira de como é a realidade, e o modo como o autor conseguiu transpor toda uma estrutura de sociedade em pessoas que são muito jovens, né? Como eles se organizam, como eles formaram a cidade, as disputas internas, tudo isso é muito bem construído, tudo isso é estruturado de uma maneira que você consegue acabar construindo dentro da sua cabeça personagens um pouco mais dinâmicos e um pouco mais profundos. Você sabe que, por exemplo, o Shiroi não é só o protagonista que sabe tudo, ou a Katsuki, não aquela Katsuki do Naruto, é uma personagem, a Katsuki, como ela tem mais profundidade, tem uma camada um pouco maior ali de interesses, relações interpessoais entre os personagens. Eles conseguem fazer esse jogo bem legal no decorrer da história. E vale muito a pena acompanhar, né? Por exemplo, pra mim que já assistiu o anime antes de ter lido a light novel, o anime é feito com base nas ilustrações originais, então você pode assistir porque não vai ter aquele choque de no anime eles têm uma aparência, no livro eles têm outra, é igual. Então eu já sei mais ou menos para onde o enredo vai se caminhar, mas a light novel é um pouco mais profunda, tem mais capítulos, tem alguns diálogos que não tem no anime, então é muito interessante tanto o anime quanto a light novel você conseguir acompanhar os dois e aproveitar aí essa leitura. Com relação ao preço, tá? Vocês conseguem comprar as 3 edições bem tranquilamente, seja por Amazon ou sites especializados. E no site da New Pop também, inclusive aí com um desconto para as edições, quando você compra diretamente com eles. Para vocês terem uma ideia de preço, né? São pouco mais de 300 páginas, 325 mais ou menos. E no site da New Pop tá por R$29. E aí, como tem um descontinho, acaba chegando a 23, 24 mais ou menos. E é uma leitura que você faz assim numa tacada, é bem gostoso mesmo. Lembrando que você também consegue acompanhar o anime pela Crunchyroll, tem o mangá, já temos 3 novels, a próxima já deve estar vindo por aí. Então vale a pena bastante acompanhar, porque ela tem uma cauda longa, né? Ou seja, ainda tem bastante volumes para vir aqui pro Brasil. É uma série bem gostosa, que me dá vontade de voltar a jogar online só pelas coisas que eu leio aqui. Então, com certeza, é uma série assim imperdível para quem é fã do gênero. Então é isso, gente. Esse aqui foi o Log Horizon, uma light novel, algo que as pessoas não têm muito conhecimento do que é ou quais são os temas abordados. Vale muito a leitura, é muito gostoso. Se você pegar para ler no final de semana, você lê numa tacada só. Bom, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande. Não esquece de assinar o canal, dar aquela curtida, clicar no sininho, esse tipo de coisa. E até a próxima. Tchau, tchau.